FM Network. Salve, salve amigos do Hardcam Podcast, estamos chegando para o episódio número 258, eu, Ademir Júnior, o Dema, ao lado do meu parceiro Fabinho Nubado. Após aí, uma semaninha sem episódio, a gente acabou tendo alguns compromissos, acabou não fazendo episódio semana passada, ia para ficar para o final de semana, também não deu, mas voltamos agora e como a gente sempre fala, né, Bado, a NFL não para e tá cheio de notícias aí, novidades com relação a trocas, free agents, novidades com relação ao calendário da NFL. Mas antes de a gente entrar nos assuntos, vou dar as boas-vindas ao meu parceiro Bado. Seja muito bem-vindo, Bado. Bora para cima? Vamos lá, Deminha. É isso aí, né, cara? A gente acaba na off-season tendo um pouco mais de flexibilidade quanto aos dias aqui, e aí, mas nossas agendas agora estão um pouco mais restritas, né? E aí, se tem algum imprevisto aí, acaba atrapalhando a gente conseguir gravar conforme planejávamos. Mas estamos aí, cumprindo a obrigação aqui de fechar nossa questão da off-season, né, Deminha? Principalmente da free agency aí. Porque aí em breve também, na sequência, devemos começar com as análises de draft também, já que o draft já está chegando próximo aí, né, Deminha? Mais rápido do que se parece aí, né? Mais que um mês pela frente aí já temos draft também, então logo temos que começar também esses assuntos. Mas bora lá, sem mais delongas. Exatamente. E, inclusive, semana que vem, provavelmente, já deve estar falando aí de prospect de defesa, depois ataque, quarterbacks, e a gente faz aquele famoso mock antes do draft, para ver o que a gente acerta ou erra, enfim. E para você que está chegando agora, aí não esquece de deixar o like no YouTube, seguir a gente lá no Instagram, também no Spotify, para dar aquela moral para a gente, porque não custa nada, é só dar um cliquezinho ali que é de graça. Então, bora lá, Bado. Tivemos algumas movimentações aqui na semana da Free Agents, alguns times acabaram se movimentando. Uma que chamou a atenção aqui, Bado, mais engraçado pra gente que joga o Fantasy Football, né? É que o Atlanta Falcons resolveu assinar com o running back Brian Robinson, ou seja, agora eles têm o Bijan Robinson e o Brian Robinson. Então, na hora que aquela galera for draftar no Fantasy, vai dar aquela mexida. Alguém vai errar, cara, tenho certeza. Vai ser muito maravilhoso se acontecer. Eu seleciono o B. Robinson ali naquele suador, né, Deminha? Quem que eu escolho aqui? Pô, pega de surpresa, clica no B. Robinson errado e a temporada vai pro buraco no primeiro round já. Exatamente. O cara já vai gastar a primeira pique achando que tá pegando o Bijan, pega o Brian Robinson, o cara aí já... Tomara, cara. Tomara que aconteça e tomara que não aconteça comigo. Não, pô, daí esse cara... Às vezes o suador ali, 10 segundos pra escolha, Deminha. O relógio zerando ali, você faz besteiras que nem você imagina, às vezes. Isso é verdade. Às vezes você, na pressão, acaba fazendo umas burradas aí, mas enfim, espero que a gente não faça isso, mas foi um fato interessante. O Falcons também assinou aí com o Sidney Brown, né, que era safety da equipe lá do Philadelphia Eagles, acabou trocando por um swap de quarta rodada ali, então tentando reforçar um pouco a defesa. O Baltimore Ravens também assinou com o safety de Lynn Hawkins, que foi aí uma das referências da defesa do Patriots na última temporada, né, mantendo aquele padrão Baltimore Ravens, né, de sempre reforçar bem a sua defesa. Então acho que isso aí é mais do mesmo, né, Bado? A gente falar do Baltimore Ravens e de defesa, né? Exatamente. É um time que claramente vai estar focando nesse lado da bola, né, Deminha? Inclusive com a chegada do seu head coach e com essa mentalidade também. Então, acho que é um movimento esperado e que podemos ter até mais aí, né? Durante o draft, durante esse período aí que às vezes rolam mais trocas. Então, seria uma possibilidade do Ravens aí reforçando o setor defensivo.
Tem uma coisa que o também Ravens faz reforçou a que uma defesa. consistente, né, Deminha? É reforçar o sistema defensivo e contratar receiver que já passou do Prime, né? É uma tradição. Desde Yanquan Boldin, Derek Mason, sempre pega os caras ali achando que tem mais uma gasolina no tanque, DeAndre Hopkins, né? E assim vai. Vamos ver quem que vai ser o da vez aí desse ano. Não, os caras pegam aquela F-150, né? Só que com o tanque vazio, quando tá na subida ali, o cara já Isso, começa a empacar 2008. O Buffalo Bills, cara, trouxe o complicado CJ Gardner-Johnson na posição de safety, cara. Achei uma contratação meio ousada da equipe do Bills, que, né, nessa off-season aí trouxe outros nomes para defesa. Essa aí é uma meio, né? Não sei se é tão bom por causa do grupo, né, Bado? É um cara meio problemático, né? É um cara que tem rodado bastante nos últimos anos aí, né, Neminha? Aparentemente, possivelmente por questões de vestiário, realmente. Então, eu acho que é um jogador, de fato, de um nível bom, mas que traz uma bagagem já aí de não ter parado muito nos times últimos que ficou e de causar confusão. Mas, pensando dentro de campo, acho que é um upgrade em relação ao que o Bills tinha ali na posição, né? Bills que teve problemas defensivos no ano passado, isso acabou, inclusive, culminando na saída do seu head coach, né, que tinha muito dessa mentalidade e carregava muito desse peso aí. Então, está fazendo alguns investimentos nesse setor também. Um veterano ali que, se conseguir ser contido por uma boa estrutura ao redor aí nessa questão mais de personalidade, acho que pode agregar. Já o Bengals, Bado, trouxe o Jonathan Allen para interior da linha de defesa, aí, um contratinho de 2 anos. Mas o que mais chamou a atenção na movimentação na última semana foi o seguinte, Bado. Eles assinaram com o Josh Johnson, né? Que é um cara aí, já deve estar, sei lá, cara, acho que já 15 passou anos por na liga. Já... 14 ou 17 franquias na liga. Absurdo, assim, cara. O cara é um monstro de journeyman. Exato. E trouxeram de volta. E daí trouxeram de volta o Joe Flacco. Daí eu não entendi, né? Você já tem o Joe Burrow, daí você traz o Josh Jones, traz o Joe Flacco. Aí o Joe Flacco vai para a entrevista falando que tem gasolina no tanque, que os times que não quiseram contratar ele estão perdendo uma oportunidade. Cara, é meio esquisito aí, né? Trazer 2 quarterbacks assim na free agency, né, Bado? Sendo que você tem um Joe Burrow na vida, né? Cara, mas essas movimentações acontecem aí com certa frequência, né? E daí chega ali antes de fechar o elenco dos 53 ali no final da preseason, já alguns desses caras já rodam aí, né? Até teve um movimento estranho também do Eagles, né? De trazer o Andy Dalton, não sei se estava na tua lista de falar aí também, inclusive com troca, né? Mas uma troca também bem baixa lá, né? Acho que o 7º round, se não me engano. Às vezes os caras trazem para dar uma movimentada no QB room ali durante a off-season, para ver quem que se destaca, para ver se vale a pena manter o que já tem, ou colocar um veterano no lugar. Josh Johnson, por exemplo, é um cara que tranquilamente pode ser cortado ali, chegando perto da temporada, né, Nemi? Então, assim, não vejo muito peso nesses movimentos, não, tá? Ainda mais desses caras aí bem rodados, acho que para eles é interessante ganhar um contratinho ali que seja por alguns meses só, forrar uma grana ali, mas às vezes vão parar em outro lugar antes da temporada começar, então acho que não tem muita. Não dá para fixar uma análise ali do tipo, o que o Bengals vai fazer no QB room, sendo que isso pode ser facilmente resolvido aí com algum corte. Exatamente. O Browns, por sua vez, Baro, está reforçando a linha ofensiva, né? Assinou com o center Elton Jenkins, 2 anos, renovou com o Tevon Jenkins, não são parentes, tá? Apesar de ter o mesmo sobrenome. Já tinha contratado o Zion Johnson, então, assim, é uma tentativa de manter uma linha boa, né? De proteção ao quarterback. Eu, particularmente, tem vários nomes que eu acho interessante aí na equipe do Browns na linha ofensiva, como o Joe Bitonio, que não assinou com ninguém ainda, o próprio center lá que saiu, né? Eu não lembro o nome dele agora. Tentando proteger, mas o problema você vai proteger quem, né, Badu? Na posição de quarterback do Browns, né? Exato, cara. Acho que essa é uma resposta que a gente quer. Essa sim é uma análise que dá pra gente fazer, né, Neminha? Porque aí é uma questão de não sobra, né? De falta de realmente peças ali, mudança de regime. Então, assim, 2 caras que foram selecionados no draft do ano passado pela estrutura antiga ainda de GM head coach, e agora vamos ver, né? Se esses 2 caras vão continuar batalhando, se vai ser o job do Shedeur a perder,
se vão trazer mais alguém no draft, porque não precisam, passou e não trouxeram ninguém, né? Se vão, quem sabe, ressuscitar o Deshaun Watson para ver se uma estrutura nova aí vão querer dar uma oportunidade. Bem nebulosa essa situação do QB Room do Browns aí. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que eles vão tentar investir no Shedur, tá? Pode ser um caminho, mas sem qualquer convicção de botar dinheiro nisso, tá? Então, bem difícil de prever realmente a situação do Browns aí, enfim, faz esses movimentos em outras posições e tal, mas sabemos que se entrar com situação de QB bem definida e indefinida ainda diante de um nível baixo que eles têm disponível, é um risco alto de primeiro ano do novo regime já ser um desastre. Né? O caminho vai ter, né? Só não sabemos se vai ser o certo ou errado com o Shedeur Sanders, enfim. A equipe do Houston Texans, por sua vez, Bado, trouxe o Brandon Smith, que é um jogador de linha ofensiva, e o center que eu estava falando do Browns era o Wyatt Teller, que já tinha assinado com o Texas, então reforçou aí a proteção do CJ Stroud, que a gente viu que nos playoffs acabou sendo um pouco precária, né? E também trouxeram o Logan Hall desse line ali para miolo da linha defensiva, que também aí é clássico desse regime aí do Texans com como é que é o nome dele agora? Esqueci o nome do treinador do Texans, o DeMeco Ryans. Caraca. O DeMeco Ryans, que é reforçar bem o jogo defensivo, né, Bado? É isso, e, cara, é importante esse investimento na linha ofensiva, porque, de fato, o que você comentou aí é real. Muito da derrota do ano passado em Foxborough do Texans passou por isso, né? Um ataque que não conseguiu mover a bola consistentemente, em especial durante os 3 primeiros quartos, né? No último quarto até conseguiu dar um calorzinho ali, mas sem botar em risco a vitória do Patriots. Mas muito disso, né? Acho que não conseguiu manter o C.J. Stroud um pocket limpo e conseguir, às vezes, manter. O C.J. Stroud teve um ano bem esquisito também, né? Então, acho que, quem sabe, seja também uma tentativa de investimento, continuidade do sistema, melhoria na proteção para ver se vai, né? Porque ele até agora nos enganou bem com o rookie year dele, depois não passou nem perto de mostrar o mesmo nível. Né? Então, acho que é um caso clássico daqueles do rookie que dá aquele impacto e depois não consegue sustentar depois que os times têm mais análise, mais tape para analisar dele, né? Coisa que a gente também pode vir a ver com o Jayden Daniels, aí, apesar de que a situação dele foi muito mais de contusão do que outra coisa, né? Então ele tem esse peça ainda aí do que, pô, será que essa foi o problema mesmo? Então vamos ver o Year 3 como é que vai ser. Isso aí. O Indianapolis Colts trouxe o cornerback Cam Taylor-Britt, que estava no Bengals, um bom cornerback, para parear lá com o Sauce Gardner, né? Então, reforçando aí a sua secundária. Eles também já tinham renovado com o Monteric Brown, que era outro cornerback da equipe. Então, resta saber se, nesse caso, o Colts vai contar com o Daniel Jones aí numa boa temporada como foi no ano passado, né? Então, se não for, aí complica para a equipe do Indianapolis Colts, do meu ponto de vista. Tivemos aqui aí sim uma movimentação diferente, Bado. O Minnesota Vikings assinou com um ano com o Kyler Murray, né? Que tinha sido dispensado do Arizona Cardinals. E agora fica aquela dúvida, né, Bado? Será que o Murray veio para ser titular ou veio para brigar por posição com o DJ McCarthy? O que você me diz? Cara, eu acho que eles vão no discurso de disputa pela posição, né? Eu acho que é um sinal claro que o Kevin O'Connell não está satisfeito com o DJ McCarthy, né? E muito me surpreenderia se estivesse pelo nível que ele apresentou até agora, então trazendo uma competição de nível. Mas eu acho que os planos dele é que o Kyler ganhe essa disputa, viu, Daminha? Chegou no momento, tá chegando perto do momento do DJ McCarthy ali, apesar dos pesares, daqui a pouco tem que decidir se ele vale o 50-year option ou não, né? Porque geralmente essa decisão é tomada depois do terceiro ano. O time não tem culpa, o time acaba não tendo um peça ali pelo fato de ter perdido o primeiro ano inteiro sem jogar, o segundo ano dele também cheio de contusões e atuações inconsistentes, e o terceiro está aí. Então pode ser uma possibilidade que a gente está vendo de uma mudança em definitivo aí, de quem sabe na posição de QB do Vikings, porque eu entendo que o Kyler Murray tenha muito mais condições de ganhar essa posição numa batalha, se ela for leal ali 50-50, do que o DJ McCarthy. Então, acho que, para mim, vai desenhar discurso de batalha e Kyler Murray vencendo e startando o Week 1 aí.
e daí seria a posição dele a perder ali com atuações ruins. Então, eu apostaria nisso, e eu acho que daí isso significaria que a era J.J. McCarthy no Vikings aí deveria chegar ao fim. Concordo plenamente. Movimentação aqui do Cowboys foi o seguinte, Bado. Eles trocaram 2 DLs, cara, no mesmo dia, né? O Osa Odigizua foi pro 49ers e o Solomon Thomas foi para a equipe do Titans. Perderam 2 DLs, a DL que já não é lá essas coisas, né, Bado? Achei meio um movimento meio inexplicável aí da equipe do Cowboys, cara. Não sei quais são os planos ali para eles tentarem montar essa defesa aí, que o ano passado teve problemas já, né? Quando saiu o Micah Parsons, e aparentemente não vai melhorar no ponto de vista, cara. Cara, assim, eu entendo esse ponto pela quantidade da posição, mas os nomes também não, assim, salvo engano aqui, que eu posso estar enganado, mas também não são caras aí que tiveram um extremo destaque, estatísticas explosivas aí que vem a fazer tanta falta assim, né? Então, quem sabe uma preparação para, quem sabe, investimento no draft, ou já estão satisfeitos com o que tem de titular e querem só fazer movimentos ali de composição de elenco, quem sabe trazendo peças durante essas movimentações de training camp que aconteçam. Então tem que ver o layer também que eles estão mexendo. Confesso que não sei se esses caras são titulares ou se eles são jogadores de rotação. O Osa Odigizua tinha assinado um contrato longo lá de 4 anos, 100 e poucos milhões, cara. Um pouco antes do Micah Parsons lá. Esse que eu não entendi muito bem foi esse aí, na verdade. Não sei se é problema de cap, alguma coisa assim, mas enfim. Aí você troca daí troca o teu reserva, supostamente deveria ser o Solomon Thomas, então acho que meio, né, movimento que para mim ficou meio duvidoso, né, cara? Porque você não tá perdendo um DL, você perde 2, né, cara? Sim, e que pode ser nesses casos aí que seja também liberar espaço para ajuste de cap, né? Pode ser, que daí não tem muita escolha também na questão de tem que escolher alguém para ajustar, né? Tá cedo para isso ainda, é verdade. Concordo com você, quem sabe pudesse esperar um pouco mais para ver o desdobrar aí dos movimentos durante o training camp e tudo mais, até draft, né? Para daí tomar essa decisão, mas enfim, estranho realmente. Os investimentos que eles fizeram foram em outras posições, né? Trouxeram o Keenan Williams ali como um defensive tackle, trouxeram um linebacker lá que veio do Bengals também, que agora não fugiu o nome, durante a temporada, enfim. Parece que o Cowboys também não tem um plano de investimento tão pesado assim na defesa, né? Acho que eles ainda continuam vendo um setor como um setor mais secundário, confiando muito no seu ataque liderando esse time, né? O ataque é bom, né? O problema é que a defesa toma 50 pontos por jogo, não resolve muito. O Commanders, por sua vez, Bado, falando em defesa, trouxe aí o Charles Omenihu, que jogou no teu Chiefs aí, né? Jogador de linha defensiva, um edge. E o Clevon Chason, que jogou no Patriots ano passado também edge. Trouxe o safety Nick Cross, que estava na equipe do Indianapolis Colts. E também trouxe 2 running backs, Bado, Rashad White e Jerome Ford. Cara, agora é o seguinte, o Commanders, ele faz algumas aquisições interessantes do lado defensivo da bola, que a gente já falou semana passada aí do Odafe do Léo Chenal, né, o Emick Robertson, montando uma defesa bem sólida. Só que daí no jogo, na parte ofensiva da bola, cara, o running back, eles não tem ninguém definido, né? Aparentemente eles vão partir para o comitê, mas é um comitê também, cara, que se você somar os 3, cara, não dá um, né? Vamos combinar aqui, né, cara? E já foi assim no ano passado também, né, Leminha? Tanto que o Bill lá, o Croskey Merritt lá, que acabou sendo o cara, acho que de mais destaque, aí, também longe de ser uma grande estrela, né, na liga, né? Eu acho que o plano é esse, gastar pouco na posição, trazer vários caras, contar com a hot hand ali, que eles chamam na hora de quem tá melhor, mas e também eles têm um QB que vai produzir bastante no jogo corrido também, né, Deminha? Então, quem sabe o plano seja esse, não gastar muito na posição, focar em outras e trabalhar com o comitê e com algum cara desses que acaba encaixando. Gosto do Rashad White, né? Um jogador que já foi bem útil no Bucks ali, mas trabalhando agora nessa última temporada mais como turn down back ali, né, aquele cara que recebe passe, que situações específicas, quem sabe esteja indo para o mesmo role aí no Commanders. E o Jerome Ford é já um jogador de mais físico, digamos assim, né, mais corrida interna,
teve essa característica no Browns também, mas nunca teve um volume também representativo na carreira. Nem sempre é ruim para o running back, né, Neminha? Às vezes chega com menos milhas nas costas aí, né, para ter mais reps agora nesse momento da carreira. Então, mas é claro isso, jogadores aí que eu acho que ninguém que draftar no Fantasy vai se dar muito bem aí, né, Neminha? Exatamente. Aí, vamos falar agora dos nossos times, Bado. O Chiefs, ele renovou com o Kelce um contrato de 3 anos, 54,7 milhões. Kelce já tá, todo mundo sabe, né? Pelo menos a maioria do pessoal que acompanha a NFL acha que ele já está em fim de carreira, né? Já tem 36 anos aí e assinou esse contrato de 3 anos, que muita gente ficou assustada, né? Mas aparentemente é um contrato meio de segurança, acho, né, Bado? Caso ele vá bem, caso ele queira continuar aí, porque acho que nos próximos anos tem aquela questão do void, né? Que pode anular o restante do contrato, acaba não saindo tão ruim assim, digamos assim, esse contrato. Mas para mim, cara, o Kelce é o último ano, né, dele na liga, cara. Eu acho que ele não vai mais, não, né? Cara, a gente até falou sobre isso no momento que anunciou, né, Leandro? Você até mesmo passou os detalhes do contrato depois ali para a gente discutir e viu que o primeiro impacto que se tem ali, 3 anos, 54 milhões, 18 milhões por ano, não que não seja justo para o Kelce pelo histórico dele, mas é estranho, né? Um cara que até no final desse ano tinha dúvida se ia voltar ou não, teve todo um anúncio quando ele decidiu voltar, né? Ou seja, claramente está trabalhando já uma decisão de final de carreira, né? De repente surge um contrato de 3 anos. Então, opa, será que mudou a perspectiva dele? Se animou com alguma coisa? Quer continuar mais um tempo? Quer ir até onde dá? Mas aí depois surgiram esses detalhes aí que é basicamente o tipo são uma segurança, né? Um valor baixo para esse ano, se não me engano, 12 ou 14 milhões para esse ano, 12 milhões, se não me engano. E para os demais aí é uma renovação, basicamente uma escolha ano a ano, que vai dar essa brecha para que todo final de ano ele tome a decisão se quer continuar ou não. E aí, se continuar, já tem um contrato estabelecido ali que pode ser renegociado e o valor também não seja um impacto muito grande no cap. Então, acho que é um contrato bem friendly pelo lado do Kelce, né? Com a franquia também valorizando ali dando essa oportunidade dele tomar essa decisão. Então, claramente não é o Chiefs não está com cara de quem vai chegar e falar chega, acho que você não queremos mais você. E o Kelce também não vai querer ficar fazendo leverage ali de ganhar dinheiro, muita coisa que ele parece também já satisfeito com isso. Acho que ele está jogando muito mais pela motivação própria e por tentar ganhar, quem sabe, mais um anel aí até o final da carreira, que não me parece muito provável pela maré que está passando o Chiefs aí nos últimos anos, né? Desde seu último título. Então, enfim, vamos ver como é que vai se desdobrar, mas acaba que essa renovação teve um impacto quase nulo, né, em relação à situação dele antes dela ser anunciada, diferente daquele impacto inicial que a gente tem quando vê a manchete. E o Chiefs também trocou aí com o Jets pelo Justin Fields, né? Mandou uma sexta rodada Essa pro acho que é Jets, mais pegou o Justin relevante. Fields. E eu até te mandei um vídeo mais cedo, acho que você não sei se chegou a ver ou não, do Mahomes ali, que postaram hoje, treinando, 3 meses depois de operar e tal. Até brinquei com você, que tá mais imóvel do que um pau-brasil ali, né, cara, na movimentação. Aí a pergunta é, cara, será que o Justin Fields está vindo para talvez começar a temporada? Porque talvez o Mahomes não esteja em setembro 100%, né, para estrear? Ou será que é possível que só venha com uma segurança ali? Não sei, cara. Quais seriam os planos, será, cara? Porque é uma lesão grave a do Mahomes, foi uma lesão grave, né? Sim. Primeiro, acabei de ver o vídeo aqui. 3 meses, acho que tá de bom tamanho aí, o movimento dele do jeito que tá, né? Contusão aí que, de fato, tem que tomar cuidado para não ter reagravamento, estragar o trabalho que foi feito na mesa de cirurgia ali, às vezes com mais, já tá liberado para ir pro campo, para lançar, para fazer drop back ali, então um bom sinal, né? Cara, eu acho que é os dois em relação ao que você falou, Deminha. Eu acho que é a possibilidade de o Mahomes eventualmente não estar pronto para a semana 1. Eu acho que o Mahomes, se a gente for perguntar para ele não vai admitir essa possibilidade, ele vai dizer que vai estar pronto na semana 1, mas às vezes não é ele que toma essa decisão, né? Então o time acho que precisa primeiro ter alguém pronto para caso isso aconteça, para os trabalhos do off-season, para durante o training camp,
que com certeza o Mahomes vai ter carga reduzida, se tiver, mesmo que esteja pronto já, né, Leminha? Acho muito difícil que ele jogue o pre-season esse ano, mesmo que ele esteja pronto. Mesmo no training camp, acho que ele vai estar trabalhando em pitch count ali, né, Leminha? Acho que vai ser um negócio, se ele tiver, para estar pronto para a semana 1, realmente. E aí, cara, até lá o Justin Fields vai tomar conta do time 1, imagino eu, e se preparando. Acho que é um cara que já demonstrou talento, passou por muito time ruim, né? E agora tem a oportunidade de ouro na mão de, quem sabe, fazer um movimento. Eu sei que tá na moda falar isso agora, né? Todo mundo tá querendo, acha que vai conseguir ser o Sam Darnold, né? Mas de ir para um time que tem um ataque bem estabelecido, com um cara que é um gênio ofensivo comandando, com uma estrutura já estável e, quem sabe, se desenvolver, fazer, se ele vier a jogar aí, né, minha, 1, 2 jogos ali que sejam bons, e aí, quem sabe, ganhar mercado. Mas o Chiefs está pensando em ter alguém pronto, e aí, Deminha, esse é um movimento que, por exemplo, a gente falou mais cedo do Josh Johnson, é bem comum, né, os times quando estão procurando, às vezes, um QB backup que precisa de uma atuação meio que de emergência, procurar um cara móvel, né, Deminha? Porque esse cara, às vezes, consegue criar jogadas mesmo sem ter o grasp completo do ataque ali, com seu atleticismo, né, com seus scrambles, com esse tipo de coisa. Então, eu gosto desse movimento. Então, acho que é isso. O Chiefs se preparando para caso o Mahomes não esteja pronto, e mesmo que esteja, é uma contusão grave, como você mesmo disse, né, minha? Vai que rola algum setback, alguma coisa assim, e ele não está pronto, não dá para ter um Gardner Minshew no nível, por exemplo, que ele jogou no final do ano passado, depois que o Mahomes caiu, foi muito abaixo, né? Então, trazem um cara que tem mais potencial, acho que para se desenvolver e numa estrutura melhor ao que ele enfrentou na carreira agora ao redor dele. Acho que pode ser um backup interessante para o Chiefs nesse ano, mas eu acho que pro Justin Fields, ele pensa, e não sei se ele vai conseguir, né, em ter um ano numa estrutura boa e ganhar mercado. Não sei se esse mercado vai chegar, confesso. Mas até lá, acho que se ele encaixar bem aí, acho que é uma casa boa para ele se desenvolver. Exatamente. E o Denver Broncos, Bado, que estava mais parado que... Olhar de santo. Exato. Não tinha feito nada na Free Agency e resolveu se mexer, fez uma troca, né, com a equipe do Miami Dolphins, adquiriu o wide receiver Jalen Waddle. Chegou ele, minha peça que faltava, hein? Uma das, né? A pick 30, terceiro round e um quarto round swap, uma troca, na minha opinião, muito boa, valores muito ali bem justos, né? Claramente, cara, o Miami Dolphins vem para tancar a temporada, tipo, tá escancarado isso, né? Não sei até que ponto isso aí pesa para a liga, né, Bado? Porque, cara, assim, eu olhando os elencos de todos os times, cara, eu não consigo ver o Miami Dolphins, cara, ganhar nenhum jogo, cara, de verdade, cara. Eu olho o elenco do Dolphins e eu vejo assim, cara, esse time não ganha nenhum jogo e vai acabar 0-17 pela primeira vez na história, vai ser a pick 1 e eles querem um quarterback talvez no draft do ano que vem, que muito se fala do Artman. Enfim, mas pro Broncos, cara, chega uma das peças que faltava, né, que era um wide receiver, já visto que a principal arma do jogo aéreo era o Courtland Sutton, né, só que, quando eu sempre falei no ano passado, quando ele é marcado em cobertura dupla e tudo mais, fica difícil do ataque evoluir, né. O Broncos teve um ataque com muitos drops, muitas complicações, não envolveu o Evan Ingram, né, a Tyrande no jogo aéreo, então foi bem ruim, assim, digamos, no que a gente esperava do Denver. Mas com o Jalen Waddle agora, acho que abre um pouco mais de espaço aí para o Bo Nix, que se mostrou bem sólido, né, bem clutch aí na temporada passada. Quem sabe ter o potencial de levar o Broncos de novo aí para uma final da AFC, né, Bado? Achei que foi um movimento bem interessante. Claro, para mim ainda falta uma peça como um running back, já que o J.K. Dobbins, que renovou, tem o seu prazo de validade por causa de lesões, né? Infelizmente, a gente não... Todas as temporadas ele nunca completou uma inteira, né? Então não é agora que a gente vai ser otimista e falar, não, ele vai fazer 16 jogos, né, cara? Infelizmente ele é um cara injury prone. E um Tyrande, caso o Ingram não venha a evoluir, são peças no ataque, a princípio, para mim, que faltam aí para o time ser de fato um contender da Super Bowl.
Cara, eu saudão do Dolphins, né, Neminha? Atacadão rolando solto aí, né, cara? Falando pelo lado do Dolphins, primeiro de tudo, é difícil ver agora o Dolphins ganhando algum jogo realmente com um time que ficou, com Malik Willis, tudo mais, esquisitaço. Mas eu acho que, primeiro, acho que eles estão, imagino eu, tá? Trabalhando com dois vieses aí, né, Neminha? Primeiro, acho que ter um elenco menos estrelado, mais hard worker, como era o do Packers, por exemplo, que de onde vem o head coach e de onde vem o GM, né, Neminha? A gente sempre falou do Packers aí com jogadores aí construíam pelo draft, né? Jogadores que às vezes era muito mais quantidade e produção ali do que ter um grande nome, concentrando muitas das estatísticas, né? Muito nessa linha. Eu acho que eles estão pensando nessa linha. E segundo, a velha estratégia Jimmy Johnson de trocar o que você tem de valor, acumular picks e tentar construir pelo draft. Se eu acho que é o melhor caminho, acho que são duas estratégias que alguns times já usam e nem sempre funcionam, né, Minha? Não é uma receita tão exata assim o draft para você se livrar de talentos como o Dolphins está se livrando e tentar restabelecer isso já no ano 1 com o draft. Nem sempre dá certo, né? Então é um movimento muito arriscado e colocando primeiro o pescoço de todo mundo ali na linha da guilhotina, né, com um ano, às vezes, tenebroso ali na primeira, ali, às vezes, quem sabe, nem tem muita oportunidade de fazer o ano 2, né? Imagino eu que isso esteja alinhado com todo o front office, com os donos do time e tudo mais, que esse movimento seria feito, mas, de fato, é muito arriscado. Então, acho que o Dolphins, vamos ver o que ele vai fazer com essas picks que ele está acumulando aí para o draft, né? Vamos ver o que vem aí. Se vem picks nível Packers, que costumavam ser bem sem graça, né? Em especial no primeiro round ali, ou se eles vão tentar fazer algum splash em algumas posições mais flashy ali, como, sei lá, skill positions, um QB, uma coisa assim, com o que tem, né? Fazer move-ups ali, tentar pegar um jogador mais cobiçado, enfim. Vamos ver o que vem aí pela frente pelo lado do Dolphins. Pelo lado do Broncos, cara, acho que primeiro fiquei bem surpreso positivamente pelo lado do Broncos aí fazer esse movimento. Não me parecia muito a cara do Sean Payton, né, que durante a carreira aí geralmente trabalhava tanto na posição do running back como na posição de receiver ali com geralmente jogadores que são de características específicas. Lembro muito dele no Saints lá, que a gente tinha ou o Marcus Colston ou o Jimmy Graham, e ao redor dele vários receivers que eram caras mais de composição ali, um que era um deep threat, outro que fazia tal tipo de rota, enfim, trabalhava muito nessa linha. E no Broncos ele tinha o Cortland Sutton e vários caras também nesse tipo de característica ao redor dele ali, né, minha. Mesmo os Tyrants também não estão envolvidos ali. Então o Sutton era um cara que concentrava maior volume e esses outros caras eram mais spread the ball around ali, né. E agora ele traz um jogador talentosíssimo, um cara que não sei se vai ser o wide receiver 2, wide receiver 1, mas ele tem condição de fazer os dois muito bem. Ele fazia essa posição já no Dolphins, né? Tendo dois ali do Tyreek Hill, mas tendo estatísticas de muito melhor que wide receivers 1 aí de outros times, né? Então, cara que com certeza vai ser uma adição importantíssima e qualificada para o Denver. A dúvida é agora, vão conseguir usar esses dois caras aí consistentemente, criar estatística para os dois, o Bo Nix vai conseguir manter o bom nível de atuação, tendo que alimentar dois receivers também ali com volume ok. Imagino que isso também seja muito mais questão de vaidade, trabalhar a vaidade desses caras aí e conseguir manter isso. Mas, sem dúvida nenhuma, uma ótima escolha para o Denver. Um jogador muito melhor do que eles poderiam provavelmente pegar com a pick 30 via draft, né? Uma troca que também não custou tão caro assim para os cofres de picks aí do Denver. Então, acho que ficou muito bom para o Denver e para o Dolphins aí é um ponto de interrogação, digamos assim. Mas acho que é uma peça que de um nível que era que a gente falava já pelo menos 2 off-seasons aí, né, Nemi? Que era o que o Denver precisava para dar esse último gás ali para tentar ganhar um anel, né? Exato. E ganhar ainda no contrato de calor do Bonix, né? Porque daqui a pouco Isso, né? Aproveitando vai essa janela. ter contrato. Exatamente. Para fechar aqui a free agency, tivemos 2 aposentadorias. Darius Slay, que foi cornerback por boa parte da carreira no Detroit Lions, estava no Steelers, se aposentou. E também Eagles, o linebacker. Jogou onde? Jogou no Eagles também, o Slay, não? No Eagles também, acho que ele foi campeão pelo Foi Eagles, campeão inclusive. no Eagles.
E o outro que também foi campeão do Super Bowl, em cima do teu time dessa vez, no caso, Lavonte David, linebacker, 14 temporadas na NFL, da minha querida Nebraska, né, um Husker, aí se aposenta com um dos maiores números aí da posição, né, seja com tackles for loss, com aproveitamento de paradas de, sei lá, terceira, quarta descida, enfim, o cara era um monstro, cara, um dos melhores linebackers aí dos últimos tempos na NFL, se aposentou, jogou a carreira inteira no Tampa Bay, né, Bado? Isso é meio raro de você ver, né? Hoje em dia os jogadores atuarem toda a carreira em um time só, e ele conseguiu completar 14 anos do Tampa Bay Buccaneers, um líder ali da equipe, conseguiu o anel do Super Bowl. Então, uma aposentadoria aí mais do que merecida, mas que vai fazer falta para a defesa do Bucks, né, Bado? Ah, sem dúvida, né, cara? Um dos pilares dessa defesa aí por 14 anos. Primeiro que é muito legal ver esse tipo de jogador que joga a carreira inteira. Eu, particularmente, acho muito, muito legal, né? Quando o cara tem essa lealdade aí, com certeza deve ter tido oportunidades de sair por contratos maiores, pelo menos um dos contratos que ele assinou deve ter tido essa oportunidade aí, com certeza, e se manteve, até com uma machine absurda, como você falou, né, Neminha? Vários anos aí, quase todos os anos da sua carreira, tirando dois que ele totalizou mais de 100, até mais que 120 tackles combinados ali, né? Então, assim, aquele tipo do running backer que a gente gosta de estar acostumado a ver aí, que é aquele primeiro cara que vai liderar o time em tackles e, além disso, faz várias outras coisas, né? Tem aí 14 interceptações na carreira. Estou abrindo os stats dele aqui para a gente ter mais ideia. Só que eu não estou conseguindo achar a quantidade de sacks que ele teve aqui. Tô conseguindo achar o sacks. Mas, enfim, de fato, um jogador histórico da franquia, campeão, acho que fez barba, cabelo, bigode aí na sua carreira da NFL, um linebacker, middle linebacker, aí, como é o caso dele, durar 14 anos também não é fácil, né, na minha posição de muito contato, e ele acabou sendo um cara bem durável, inclusive, né, teve aí alguns anos com contusões, que é normal, mas 215 partidas, hein. Então também um jogador que bem estável aí, tem uma, duas, três, quatro, 5 temporadas das 14 em que ele não jogou todos os jogos, né? Então um linebacker, e às vezes tem jogos aqui que pode ter sido decisão também de poupar para playoff, então números muito impressionantes de uma carreira muito marcante, com certeza vai um dos maiores da história do Bucks aí, por toda não só longevidade, mas títulos e estatísticas. Acho que ele cumpriu o pacote completo de um jogador histórico aí. E vamos ver o que reserva para ele para o futuro, se vem eventualmente discussão sobre jaqueta dourada. Pode ser o que aconteça no futuro, vamos ver. 42 sacks e meio foram a quantidade de sacks que ele teve na carreira, então bons números também. Fechamos aqui a Free Agents e trocas, enfim, as notícias. Vamos agora para as novidades que saíram essa semana, Bado. Divulgado que o kickoff da temporada regular de 2026 será no dia 9 de setembro, em Seattle. Não tem o adversário ainda, mas é com o atual campeão, Seahawks, recebendo alguém. E a novidade é que é numa quarta-feira, né, Bado? Então daqui a pouco a gente vai ter NFL de segunda a segunda, né? Já quase temos isso já, né, Leminha? Alguns dias só que a gente não tem ali, né? Já temos na segunda, na quinta, chega alguns momentos da temporada que a gente tem na sexta e no sábado também, né? Eu confesso, Deminha, que apesar de ser o produto do nosso podcast aqui, eu não gosto tanto de tomar conta de todos os dias da semana. Assim, eu gosto muito mais de a gente ter dias concentrados em que ter aquela overdose de NFL ali, sabe? Domingão e Monday Night, boa. Thursday Night já é uma coisa que já está bem estabelecida, a gente acaba acostumando, mas sair para outros dias também, acho que tem a tendência ali de, quem sabe, gerar um certo, principalmente no torcedor que não é tão fanático quanto a gente, de se encher o saco de ver sempre na tela ali, sabe? Acho que pode ter esse efeito ali para o torcedor mediano ali, que às vezes que acompanha mais por curiosidade e tudo mais. Acho que não sei se isso soa bem, mas obviamente deve financeiramente valer muito a pena. E falando desse jogo, uma situação completamente atípica, né? Que daí seria um jogo bom, na quarta-feira a abertura da temporada seria em Seattle, né, Deminha? Mas teríamos também o jogo da Austrália, que aconteceria ali da quinta para a 6ª, né? Então, enfim,
Vamos ver o que isso vai impactar no jogo do Brasil, né, Demir? A gente está até falando isso antes de iniciar a gravação aqui, né? E provavelmente isso signifique, e você comentou até com uma certeza, que, diferente do que tivemos nos 2 últimos anos, o jogo do Brasil não deve ser na semana 1, nesse ano aí, né? Isso é uma certeza que eu tenho porque na sexta-feira é o Labor Day, que é o Dia do Trabalhador aqui nos Estados Unidos, e tem alguma coisa relacionada à NFL que não pode ter jogo na sexta-feira, né? Quando tem o Labor Day, né? No caso, não pode ter na sexta-feira aqui, porque, por exemplo, o jogo da quinta-feira à noite, não sei se vai ser à noite também, né? Mas lá de Melbourne será na sexta na Austrália e na quinta nos Estados Unidos, que é o 49ers contra o Rams. Questão do horário, esse de Melbourne aí, cara, falando é interessante saber, né? Porque assim, hoje o fuso horário, se não me engano, é 15 horas, né, cara? Se o jogo for no horário padrão americano das 8 da noite, o jogo lá vai ser 11 da manhã, eu acho, cara, na Austrália, cara. Um horário bem atípico para os jogadores, né? Que normalmente jogam 1 da tarde, né? E não sei. Vamos aguardar para ver o horário. Com Com certeza vai ter um relação... ajuste para que o horário fique bom para os Estados Unidos, né? Seria uma burrice fazer isso, que nem rola com o UFC, por exemplo, que às vezes esses eventos rolam nesses países aí mais distantes, como a Austrália, como outros países, e aí os caras às vezes começam o evento de manhã lá, no UFC, para que o horário fique bom para o público americano aqui, não fuja muito do que eles já estão acostumados, ou se fugir, que seja uma questão de 1, 2 horas ali em relação. Então, acho que com certeza a Austrália vai ter uma situação aí de adaptação também. Acho que não vai ser prime time para eles lá e os Estados Unidos aqui passar o jogo no dia de semana de manhã. Apesar que tem esse porém aí também, né, Nemir? Não sei se eu estou falando besteira aqui na questão do fuso, mas pode ser que pegue no feriado, né? O jogo passando nos Estados Unidos, é isso? E aí, se acontecer isso, pode ser que aconteça em um horário mais alternativo americano pelo fato da galera estar em casa, né? Eu acredito, cara, que assim, por passar do horário, talvez não sei se pode também, né, com essa questão aí desse feriado. Então eu diria que capaz do jogo ser tipo às 8 daqui, né, para acabar até às 11h30, que geralmente é o que acontece, né, o horário normal assim do prime time aqui começa às 8 e acaba até 11h30 daqui, geralmente. 8 de quinta, é isso? Porque Quinta-noite, Estados Unidos, é isso? isso, quinta-noite, exato. Para Acho que isso, o teria que jogo ser teria mais que ou ser menos de isso. manhã na sexta lá na Austrália. 11 da manhã, não sei se daí tem algum fuso que vai mudar, tipo horário de verão, enfim, se for mudar o horário, daí, sei lá, daí quebrou de vez, né, cara? É Cara jogar esquisito. 10 A da gente deve ter manhã esse vai ser anúncio, esquisito. em breve, né, Deminha? Porque se anuncia o dia do jogo, em breve acho que devem ter tickets que já à venda e já essa dúvida já é esclarecida. Mas uma coisa que posso te garantir, se prepara para a choradeira dos jogadores, dos times envolvidos aí, na questão de, pô, longe, fuso horário, ou se tiver que entrar em campo de manhã aí também, enfim, cara, pode esperar que vai ter muito choramingo aí, muito mais do que a gente ouviu aí em Brasil, em Europa ali, que a gente já está mais, que os jogadores já estão mais acostumados, e Brasil, querendo ou não, é mais a distância da viagem, porque questão de fuso não tem impacto nenhum, né? Então, pode ter certeza que vai ter choradeira aí, né? Reclamação, aqueles papinhos que a gente já está acostumado a ouvir aí, principalmente do time que perde, né? Arranjando alguma desculpa pós-jogo aí para tentar explicar. Cara, mas vamos falar, né, cá entre nós, né? O horário também, né? De manhã, se for, para os caras que não estão acostumados, de fato é um fator, né, cara? Não dá pra gente falar que não é, Esquisito, né? claro, os caras vão ter que chegar Porque, antes, né? Provavelmente vão ter que chegar um pouco antes para se adaptar com o fuso, né? Mas o mais estranho de tudo, Deminha, é esse jogo ser no meio da semana, né? Que, pô, muito mais fácil ajustar fuso no final de semana, né? Fazer um horário alternativo ali, porque a galera já tá, em teoria, em casa, vai ter um Sunday Morning Football ali do que a gente já está acostumado também nos últimos anos, enfim. Estranho é isso, né? Ter que adaptar essa questão do horário mesmo, a não ser que estão encaixando com algum feriado da Austrália lá que a gente não está nem ligado, e daí mete o jogo de manhã mesmo e dane-se, né? Então pode ser que tenha algo assim que a gente não está sabendo. pois é, depois de pesquisa, porque de fato é mais fácil fazer no sábado à noite, horário americano, né? Sem Ficaria um pouco mais tarde e tal, enfim, mas de fato. E sobre a questão dos jogos quarta, quinta, sexta, cara, tem prós e tem contras, né, cara? Eu, particularmente, como acompanho vários outros esportes, inclusive você é um cara que não gosta muito, mas daqui a pouco tem o Opening Day da Major League Baseball, né? Qual estaria assistindo, você não. Gosto muito, não Mas gosto nada.
Estarei mandando notícias para você aí, porque um Nossa, dia eu não convenço posso você a esperar. acompanhar. Impacta nisso que fica ruim, né, cara? Você tem jogo de NFL todo dia, né? Aí vai ter jogo de beisebol, vai ter jogo de basquete, que sabe que a temporada acaba, né? Mas Ficando isso aí também meio não sei uma se em é cima muito da fator, né, outra Ademir? e Porque as tal. temporadas têm pouco tempo de interseção entre elas, né? Geralmente o basquete começa em outubro, né? Então teria bastante no caso, né? De outubro em diante, sim. Com o beisebol, não. O Mas beisebol isso acaba já em é algo outubro, né? também que já estão adaptados, né? E a NBA também, na primeira metade ali, é aquela questão, né? A NBA acho que esquenta mais para o final, né? Na questão de atenção do público, só os fanáticos ali que acompanham realmente a temporada toda ali, todos os jogos do time, 82 jogos é muita coisa, né? NBA? É. Qualquer esporte competiria com todos os dias da semana da NBA anyway, né? É. Na verdade, vai ficar ruim pra gente, né? Se tiver jogo todo dia pra gravar, né? Porque daí sim vai Isso ficar é ruim, verdade. porque Bem lembrado. alguma semana vai ficar sem falar do jogo, porque não tem como, né, cara? Mas enfim, pra mim, cara, praticamente eu até acho bom, porque daí pelo menos, cara, tem jogo todo dia, né? Então, vamos Mas eu fazer, gosto mais tem um daquela joguinho pra... definição clássica, né? NFL domingo e segunda, college futebol no sábado, deixar a sexta-feira para o high school football, que é jogado também em todo o país ali, é o dia disso. Enfim, já tem o Thursday É, night que já está também estabelecido. Enfim, os outros dias ali, que na verdade são hoje em dia 2 dias, né? E já não tem nada, né? Que é terça e quarta só. Então, né? relacionado a futebol, né? Daí enfiar também futebol nesses dias, acho que pode rolar um pouco de encher o copo demais do torcedor aí que não é tão fanático quanto a gente. Mas isso aí só vai acontecer acho que só quando forem datas específicas, tipo Natal ali, e Eu Ano também acho Novo. Acho pontual. que Não acho que vai surgir outro Thursday Night Football ali na terça-feira, por exemplo. não, É porque não, de terça-feira já tem fato. no college football o Mac Tuesday, né, minha conferência específica ali do college football que tem essa tradição horrorosa de jogar nas terças. Então, os caras viram uma brecha ali de pegar um dia que ninguém quer para botar jogo ali. E tem sempre um joguinho de college football na terça, numa conferência que é times bem questionáveis, digamos assim, e aproveito para ter essa audiência por serem os únicos jogando no dia. É D1 isso? Não. É, deu. Caraca, velho. Bom, eu tô acompanhando mais a Big Ten por causa do Nebraska, você provavelmente a Uns Big times 12, menores, como né? Toledo, Ball State, Bowling Green, sabe, nessa pegada, assim. Tem até campo diferente, né? O de Bowling Green lá, acho que é o Campo Azul lá, né? Não, Ball State que é Não, Campo Azul. Enfim, tem. querem mudar até a cor do gramado, cara. Aquele gramado, cara, com todo respeito, cara, não dá, né, cara? Aquele azul lá, cara, Mas esse capaz aí de já deixar a gente. funciona. O problema é os outros, que tem uns listrados aí, cara. Tem uns que é cinza com vermelho, tem uma faixa de cada cor aí, eu acho que é demais. Nunca vi, cara. Que sorte a Tem cada minha. coisinha que você não tem nem ideia. E no high school também tem umas pardalzadas assim, né, Liminha? Depois surgiu essa moda de gramado colorido aí. Tem campo vermelho, tem umas bizarrices por aí também que é feio de ver. Minha Nossa Senhora, cara. Eu nunca vi. Já vi campo marcado com campo de futebol e outras modalidades, né? Que também é normal, mas enfim. Compartilhar umas bizarrices que eu tenho aqui, vou mostrar para você aí depois o campo que tem por tudo aí. Tem inclusive um no Alasca lá, Beleza. mas o Alasca é azul, cara, que é um high school tradicional lá que fica bem na beira do oceano, assim, daí quando tá invernão tá tudo congelado e o campo azulão no meio, assim. É legal de ver essa cena aí. E às vezes aparecem uns ursos no meio lá, então, um negócio Cara, meio já me, exótico. já me admira ter futebol no Alasca, né, meu amigo? Né, então, por isso Pô, mesmo. mas, Temporada reduzida, caraca, inclusive, velho. ali por causa disso, né? E, às vezes não tem condição por causa da quantidade de neve, né? Quando vai chegando mais para próximo do final do ano. Que maravilha. Tá vendo aí, nossos ouvintes, aqui também é cultura, né, cara? A gente traz informação aí até do Alasca. Enfim, vamos lá. Terminamos aqui a nossa phrase, falamos um pouco do kickoff da NFL. E para fechar os resultados do FABR, não tivemos a semana retrasada os resultados, vou passar rapidinho aqui. Em São Paulo tivemos o início da SPFL, a Série Ouro. São José Jets 14, Krakens Futebol 0. Vikings Berserkers, que é
o time de desenvolvimento do AD Vikings perdeu do Cannibals 51-21. A Cis Capitals perdeu do Franca Carrascos 38-0. A Varia Lions perdeu do Guarás FA por 20-7. Isso pela Série Ouro. Na Série Diamante, o Moro Lacerda Dragons venceu o Corinthians Steamrollers por 25-6. E o Guarulhos Rhinos aplicou 49-0 em cima do Tatuapé Monsters. No Paranaense, na semana atrasada, tivemos Guarapongas Golden Phoenix recebendo o Londrina Bristlebacks, perdendo de 49-0, e o Brown Spiders recebendo o Francisco Beltrão Redfit 61-0. Até agora, nesses resultados aqui, Bado, acho que nenhuma surpresa, né? Todos os times que vieram fazendo boas campanhas na temporada passada, aparentemente começam bem a temporada atual, né, Bado? Exatamente, acho que sem surpresas no Paranaense, confesso que a SPFL não estou acompanhando tão de perto assim, mas nos confrontos iniciais do Paranaense já tinham favoritos bem claros ali, né? E acabaram prevalecendo. Acho que um jogo que era mais interessante a gente acompanhar ali era Croco e Phantoms, né, Neminha? Que acho que são os dois melhores times da conferência. Agora esqueci, acho que é Tibagi, né? Que é o grupo do Croco ali, que é Croco, Phantoms, Cavaliers e o Cascavel Olympians, né? Do outro lado, na conferência Ivaí é Brown Spiders, Bristol Becks, Redfit e o último me fugiu agora de minha. Enfim. É o Golden Phoenix, né? Golden Phoenix, o Arapongas, isso aí. Então, assim, os primeiros confrontos das primeiras semanas acabaram tendo favoritos claros. Esse jogo do Phantoms do Croco tinha mais, mas o Croco conseguiu também prevalecer com alguma sobra ali. E eu acho que o jogo mais esperado dessa primeira fase na questão de dúvida do que vai ser, né, vai ser o Bristol Becks contra o Spiders ali na Conferência Ivaí, né? Que é o confronto que tende a ser o mais equilibrado. E teremos também um confronto chave na Conferência Tibagi, que é Phantoms e Cavaliers, né? Que provavelmente defina aí os dois times que estão 1-1 até agora na temporada, né? Defina quem vai ser o segundo lugar do grupo ali e acabe indo para os playoffs, né? Para semifinais do campeonato ali. Pode ser um confronto chave aí nesse aspecto. Né? O jogo é em Ponta Grossa, então. Até a gente estava discutindo essa semana, né? Semana passada, não lembro, a respeito da tabela, né? Que os times têm ali dois grupos de 4, né? Conferência Tibagi e Conferência Ivaí. Então, para você jogar todos contra todos, a gente já 3 jogos, mas os times acabaram tendo 4 remarcados, então ele duplica um confronto contra algum dos times ali, que eu não sei qual foi o critério de definição. E aí a gente até ficou, para quê, né? Tipo, fazer um jogo a mais, mas daí lembrei depois que é para todos os times terem o mesmo número de jogos em casa e fora, né? Então, provavelmente foi esse o critério adotado para que os times tenham não tem essa disparidade ali, de, às vezes um time viajar 2 vezes e outro só uma e acabe sendo favorecido por isso, então acho que esse foi o critério. E aí é uma fórmula simples esse ano do Paranaense, né? Minha primeira contra a segunda, depois os 2 grupos ali, e a final ali, que que mando não importa muito, né, minha seed ali, porque tradicionalmente é o mando da federação, que tem tomado suas decisões aí muito com base, às vezes, em oportunidades ali de disponibilidade de campos que sejam interessantes, ou às vezes fazer um evento no interior, ou consegue algum estádio, alguma coisa, e acaba mandando lá para fazer um evento legal, né? Então acaba que não é muito relevante ali, ainda mais na fórmula desse ano, esse tipo de seed, quem é o melhor entre os 2 primeiros lugares de cada grupo, podemos dizer assim. Então, enfim, acho que o Paranaense está um formato legal, assim, acho que combina bem justiça nas classificações e também uma quantidade de jogos que não onera muito as equipes aí para o segundo semestre, que é onde começa o Nacional, que é aí que o bicho pega de verdade, com jogos de um nível um pouco mais alto. Exatamente. Já que você puxou aí, o Croco no final de semana passado venceu o Ponta Grossa Phantoms 31-0 e o Calvary Cavaliers venceu o Cascavel Olympians por 25-6. E na São Paulo Série Prata, tivemos o Black Panthers perdendo do Spartans Agoge, que é o nome da equipe de desenvolvimento do Spartans, por 30-6. Corinthians Steamrollers Rising, que é a equipe de desenvolvimento do Corinthians, venceu o Caraguá Ghost Ship 20-18. Ponte Preta Gorilas 36, Jacareí Red Wolves 0. Na Série Diamante, tivemos o Ocelotes FA vencendo o Guarani Índios por 37-0 e a equipe do Spartans FA vencendo a Associação Desportiva Vikings por 14-7.
Como eu falei anteriormente, nos resultados da semana retrasada e nessa, a gente pode ver que, né, os times que foram bem no ano passado continuam bem esse ano. O que chama atenção agora na SPFL, né, Bado? Tendo equipes de desenvolvimento do Corinthians e também do Spartans, né? Sinal de que lá por São Paulo as equipes estão crescendo num número bem exponencialmente ali, né? Com vários jogadores, atletas, tendo que começar a partir para jogar com equipes secundárias também, né, Bado? Isso é um negócio bem interessante de ver, né? Ainda mais com o crescimento também do flag football aí em torno do Brasil inteiro também, né? E o flag football a gente sabe que são menos atletas. É interessante ver essa movimentação também por parte da galera do Full Pads, né? Sim, eu acho que esse é o caminho realmente, né, Deminha? Acho que a era dos tryouts para fomentar elenco principal, acho que ficou no passado aí, o esporte chegou num nível que pode muita gente questionar ali, pô, não é um nível alto e tudo mais, mas, cara, já é bastante tempo jogando aí, né? Os times já estão aí na estrada, já tem um nível tático ali um pouco melhor do que a gente tinha lá em 2009, né, Deminha? Então já é difícil você pegar um cara da rua e botar para jogar aí 2 meses depois, ensinar técnica, não se machucar e ainda contribuir, né? Então faz muito mais sentido você ter times de desenvolvimento, e aí acho que o Croco serve como exemplo aí de dar rodagem para essa galera em divisões menores ali também, acho que motiva os caras a se desenvolverem e dar a oportunidade deles mostrarem nível competitivo ali, às vezes com times que são os melhores de seus estados ali, e o time de desenvolvimento enfrentando eles de frente ali, e dá para ter uma noção real do nível da sua equipe, né? E aí a gente vê esses outros times também, acho que seguindo o mesmo modelo, imagino eu que tenham a intenção também de botar essa galera para jogar em divisões menores do Nacional, caso sejam aceitos ali, não sei quais são os critérios que a Confederação está usando para, enfim, aceitar esse tipo de entrada, né? Mas acho que faz total sentido, uma vez que o Pro conseguiu, eu não vejo que os outros times também não possam, né? Então acho que é uma boa alternativa, é muito melhor você ir desenvolvendo de casa, já os caras que já vão crescendo junto, tendo contato com o time de cima também, eventualmente em treinos e tudo mais, e aí estão muito mais pronto quando forem chamados ali para compor, e vai fomentando esse desenvolvimento, inclusive dos talentos jovens do Brasil, né, Neminha? Que é um negócio que poucos times fazem, e eu acho que é fundamental para a gente ver esse negócio renovando, né? Por exemplo, no Croco hoje em dia, isso demorou para acontecer, claro, né? Mas pouca gente de que jogou com a gente ainda está de pé, né, Neminha? Está jogando lá ainda. Então, principalmente depois dessa última leva aí, depois do título do ano passado, acho que essa tem bem pontual ali, né? Estou lembrando dos nomes aqui, acho que tem uns 3 ou 4 ali que ainda continuam em relação ao que a gente estava no campo. Então, isso é normal, e tem que ser assim, né? Não pode ficar preso em caras por 20 anos, chega lá e depois, cadê? Acabou e não tem mais ninguém, e o time sofre com isso. Tem que ter desenvolvimento e reciclagem ao longo dos anos. Acho que isso é importantíssimo, acho que é o caminho correto. Exatamente. Com isso, fechamos, né, Bado? O episódio 258, falamos aí Free Agents, falamos aí da FABR, falamos da Kickoff da NFL. Deus falou final e eu encerro por aqui, Bado. Isso aí, Neminha, fechamos então. Acho que agora os times já com seus elencos definidos e passa para o draft aí, que é onde dá aquele arremate final ali para a gente ter mais noção do que os times estão querendo fazer para a temporada. E a gente vai começar a mergulhar nesse mundo aí. Confesso que eu estou um pouco defasado ainda, não estou tão mergulhado como costumava estar nesse assunto, mas com certeza até o próximo episódio a gente vai ter bastante informação para passar para a galera. Valeu, Deminha, até semana que vem e obrigado a quem chegou até aqui. Valeu, Bado, valeu pessoal que chegou até o final, é isso aí, semana que vem a gente volta para começar a falar de draft, de prospects aí, para a galera se inteirar mais do que sua equipe pode ou não adquirir. Então aguardo vocês semana que vem, tenham todos uma ótima semana e até lá.